Na semana passada, nós caminhamos observando sobre a revelação geral, vimos que ela não serve para a salvação, mas que ela mostra a indesculpabilidade ou a culpabilidade do homem diante de Deus, porque todos, de alguma maneira, conhecem a Deus, sabem que Ele existe porque Ele se revelou. Deus não é um Deus oculto, Deus não é um Deus que se esconde, mas é um Deus que se revelou. Mas Ele não só se revelou através da criação, através de nós como seres que somos a imagem dEle, mas também Ele se revelou de maneira especial nos seus atos redentivos, na sua forma de tratar diretamente com o homem, em falar com o homem, através da sua palavra. E essa palavra que posteriormente também foi escriturada e que nós temos ela aqui à nossa disposição para que possamos meditar nela, possamos conhecer mais a respeito de Deus. Mas também nós vimos que tudo isso, essa palavra de Deus, na verdade, ela é Jesus Cristo. E todos os atos redentivos do Senhor, tudo que Deus se mostrou e se revelou, chegando no Senhor Jesus Cristo, o grande ápice. É isso que encontramos quando lemos Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. E vimos, até o final, que a nossa relação com a palavra de Deus, para sabermos que ela realmente é palavra de Deus, é uma dependência do Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo quem nos diz que a palavra é dele. É o próprio Deus quem nos garante que aquilo que estamos lendo, que estamos meditando, é Ele mesmo quem está falando conosco. Foi Ele quem ordenou que escrevêssemos. Caminhando mais um pouco então, na nossa sexta sessão do capítulo 1, nós temos o seguinte: todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. À Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão vou ler daqui que é melhor. Das coisas reveladas. Eu me perdi aqui. Das coisas reveladas na palavra, e que há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja, comum às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra que sempre devem ser observadas. Então, o que essa sexta sessão está tratando, que está revelado na palavra de Deus? Bom, como já vimos antes, eu já insisti a respeito disso, que novas revelações não são mais necessárias, porque nós já temos o ápice da revelação de Deus, que é o próprio Deus encarnado, que é o próprio Deus revelado a nós de maneira exata, porque Ele é a expressão exata do ser de Deus. E vimos isso, especialmente Hebreus capítulo 1. Veja comigo de novo, só para a gente refrescar a memória. Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 4. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Então nós temos a declaração no início, dessa epístola, sobre o que finalmente revela as Escrituras. Mas vale a pena lembrar que o próprio Jesus falou isso. Se os irmãos observarem ali no finalzinho do Evangelho de Lucas, quando
os discípulos estavam caminhando pelaquela via para Emaús, eles encontraram Jesus e não o reconheceram. Lembra dessa história? E eles começaram a falar com Jesus, e Jesus disse: mas por que vocês estão tão tristes? O que está acontecendo? E esse cara está com raiva, né? Quem é você? Você é o único que não sabe o que está acontecendo? Não sabe que Jesus morreu e tal? Ele falou: sim, mas não era isso que tinha que acontecer? E então começou a fazer uma exposição do Antigo Testamento, é isso que o evangelista Lucas diz, que ele começou a mostrar nos profetas e nos salmos aquilo que era necessário ser cumprido pelo Messias. Então, Jesus sabia que todo o Antigo Testamento apontava para ele, apontava para a sua obra redentora, apontava para aquilo que ele estava para fazer, também considerando a sua volta, aquilo que ele há de fazer, né, considerando aí toda a sua obra, tanto a redentiva como também de juízo. Então, Jesus entendia isso, o autor dos Hebreus também entende isso, as Escrituras demonstram claramente que essa revelação de Deus, ela aponta para Cristo, e por isso que todo o conselho de Deus, essa expressão você vai encontrar o apóstolo Paulo usando ela, falando aos presbíteros lá em Éfeso, dizendo: olha, eu preguei todo o conselho de Deus, estou em paz com relação a vocês. O que é todo o conselho de Deus? É toda a revelação, tudo aquilo que aprouve ao Senhor, aquilo que era do desejo de Deus, revelar ao seu povo, de modo que tudo isso, de aí eles fazem, né, uma especificação concernente àquilo que é necessário para a glória, quer dizer, para a adoração dele, para a nossa salvação, fé e a nossa vida, está expressamente declarado na Escritura, ou é lógica ou claramente deduzido dela. Então nós temos aí uma questão de hermenêutica, uma questão de interpretação com relação às Escrituras. Nós cremos, portanto, que a Bíblia, ela revela claramente a respeito de Jesus Cristo, e tudo aquilo que precisamos para a nossa salvação está claramente revelado nela, mas também há algumas coisas que se faz necessário ser logicamente deduzido. É necessário que haja por parte de nós algumas conexões de inferência, que o próprio Deus nos deu a lógica para que pudéssemos compreender aquilo que Ele revelou. Por exemplo, né, esse é o exemplo clássico, a Trindade. Nós vamos falar sobre isso no nosso próximo encontro, se Deus assim permitir, quando vamos tratar sobre Deus, quem é Deus. E a Bíblia revela que Deus é uma Trindade, ou Deus é a Trindade. Mas não há, em nenhum lugar das Escrituras, de maneira direta, dizendo assim: Deus é 3 pessoas, mas sendo um Deus. Não tem essa declaração. Isso é uma declaração de fé, da fé verdadeira, da fé cristã, ainda que não haja nenhum texto bíblico que realmente esteja escrito isso. Agora, nós temos motivos bíblicos para crer nisso? Sim, muitos. Porque a Bíblia diz claramente que Deus é Pai, chama-o de Pai, chama-o também o Deus como o nosso Senhor, Jesus Cristo, o Filho, e também chama o Espírito Santo de Deus, sendo que em nenhum momento confunde essas 3 pessoas. Então, para que nós declaremos que Deus é 3 pessoas, sendo um só Deus, nós precisamos fazer uma dedução lógica. Então, o que os escritores, né, da confissão estão propondo? Que realmente é necessário que, quando nós formos expressar doutrinas bíblicas, algumas vezes é preciso que haja deduções lógicas, é preciso que haja conexões. Eles vão explicar ainda mais sobre como é que podemos fazer isso. No entanto, a Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações, nem por tradições de homens. Então nós temos aí 2 tipos de acréscimo que podem ser feitos e historicamente eram feitos no período dos puritanos. As novas revelações, que eram feitas por um movimento chamado os radicais, dentre os anabatistas, e a tradição, que é alguma coisa relacionada à tradição católica romana. Eu já mencionei para vocês no nosso primeiro encontro que, na visão católica romana,
os dons espirituais revelacionais não cessaram. A revelação de Deus continua a se revelar na história. E eles chamam essa revelação nova de tradição. Então Deus continua a dizer novas coisas. É por isso que, não só por meio da tradição, eu até não posso me equivocar aqui, não só por meio da tradição, mas também por meio de novas revelações diretas. Por exemplo, as 3 revelações, eu não sei o termo técnico aqui, vou tentar lembrar, as 3 revelações de Maria, as 3 aparições de Maria que ocorreram no século passado, no século XX. Maria teria aparecido para algumas crianças e ela teria falado 3 revelações importantíssimas a respeito do fim dos tempos. Isso está adicionado na doutrina católica. Isso é alguma coisa que é tão verdade quanto a Bíblia para um católico, pelo menos um católico ortodoxo, né? Aquele que, não ortodoxo da oriental, mas um católico que crê realmente naquilo que o catecismo católico acredita. Então, observe que os puritanos estão realmente lidando nesse sentido com grupos que diziam isso e que hoje ainda existe esse tipo de grupo. Pessoas que dizem realmente que Deus está se revelando. Até tem uma discussão que está acontecendo na internet grande por aí, por causa de um movimento que aconteceu nesses últimos dias, sobre um culto de avivamento que teve por esse chamado The Sand. E aí você teve vários americanos, gente pregando, até teve um presbiteriano pregando lá. E o interessante é que no site da espécie de convocação desse movimento, você nunca ouviu falar disso, não se preocupe não, mas eu sei que muita gente ouviu. Diz assim: nós recebemos uma palavra do Senhor, uma revelação, eu não sei exatamente qual é a expressão, mas basicamente o que fez eles montarem o evento é porque Deus teria revelado de maneira específica o que eles deveriam fazer, e Deus falou e tal, então eles fariam isso. Então, observe que eles estão sendo movidos por uma nova revelação. Eles estão sendo, isso aconteceu, outro exemplo nosso contemporâneo, lá no século passado também, acho que foi ainda no século passado, nós tivemos a questão do G12, não sei quantos lembram quando esse movimento nasceu, foi aqui na América Latina, não lembro agora o nome do pastor, como? César Castellanos, acho que foi isso mesmo. Então, é que eu estava com isso na cabeça, mas não tenho certeza se era ele, mas Castellanos, Não, Terra Nova já é geração do Castellanos, na verdade, inclusive do Rick Warren, não, desculpa, do Peter Wagner, desculpa as confusões, Rick Warren não tem nada a ver com isso, Peter Wagner, ou Peter Wagner, se você quiser falar como os americanos falam. E então, voltando para o que eu estava dizendo, a motivação para se instaurar o G12 era que Deus teria feito uma revelação para esse pastor, e ele teria dito que nesses últimos tempos, a forma como a igreja deveria se organizar, se estruturar, é através de grupos de 12, relembrando aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo teria feito. Então ele agrupou 12, então 12 é um número mágico, e então você teria esses agrupamentos. Então perceba que são grupos, movimentos que se propuseram a defender doutrinas, defender estruturas eclesiásticas. Essa questão, inclusive, do movimento novo apostólico, aí, do que ele falou do Terra Nova, é também um exemplo. Tem hoje o MDA, que já é uma consequência do G12, também vem a partir dessa mesma ideia de que Deus está revelando e trazendo novas estratégias, e o pessoal, então, inventa, essas novas revelações, traz elas para que possa, então, dizer qual é a nova estratégia para esse novo período. Você tem esse grupo e você tem ainda hoje pessoas que colocam a tradição como se fosse a própria Escritura. Tanto a Igreja Católica, que ainda permanece nessa mesma ideia, mantém essa visão a respeito da tradição, como você tem também, de maneira, vamos dizer assim, mais sutil,
no nosso arraial evangélico alguns modismos, algumas tradições que a gente insere e acredita que aquilo ali é a única forma, né, de fazer igreja. Então você vai ver, a questão, para ser culto tem que ter um templo, tem que ter essa coisa e tal. Bom, só aqui por ser uma quadra, a gente já sabe que isso vai de encontro a essa noção que não tem nenhum amparo nas Escrituras, como vocês estão vendo comigo no domingo de manhã. Então, observe que a doutrina das Escrituras e da suficiência das Escrituras nos aponta para a verdade de que a palavra de Deus, ela realmente é suficiente, e a ela nós não vamos acrescentar nenhum tipo de nova doutrina, nova revelação, nem tampouco vamos acrescentar nela qualquer tipo de tradição humana, nenhum tipo de modismo humano, sem que isso realmente tenha sido embasado e fundamentado nas Sagradas Escrituras, sendo claramente expresso por ela ou logicamente deduzido por ela. Esse é o nosso caminho. A gente só crê de maneira última para a glória de Deus, para a nossa salvação, naquilo que é claramente revelado nas Escrituras ou logicamente deduzido por ela. Essa sessão também trata um pouco mais a respeito dessa relação da interpretação bíblica. Veja aí comigo. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus. Então, talvez alguém dissesse algo do tipo assim: não, se eles não acreditam em novas revelações, se eles não acreditam na tradição como alguma coisa que continua a revelar a vontade de Deus, então para que o Espírito Santo? Para que nós temos o Espírito Santo? E a nossa doutrina a respeito do Espírito Santo é que o Espírito Santo fala pela palavra, ilumina nossos corações para que possamos compreender as Escrituras. E aí está um ponto interessantíssimo. Vejam bem comigo. Imagine um especialista no Novo Testamento. Uma pessoa que dedicou boa parte da vida dela para estudar o Novo Testamento. Ela aprendeu grego, ela estudou todas as questões de contexto histórico e tudo mais. Só que tem um problema. Essa pessoa não acredita em nada do que está no Novo Testamento. Ela não acha que isso foi uma revelação divina, ela não acredita que isso é Deus quem está falando, mas ela considera o Novo Testamento como um documento literário, qual ela se dedicou boa parte da vida dela. Pergunta: essa pessoa pode compreender e interpretar o Novo Testamento? Sim ou não? Ela consegue? Alguém pode trazer água para mim, por favor? Eu estava olhando aqui agora, descobri que se alguém puder. Isso, é isso que a confissão está dizendo aqui. Se não houver a intervenção do Espírito Santo, ela não vai compreender. Mas espera aí, isso é um texto literário. Você quer dizer que essa pessoa ela não vai conseguir olhar para o texto e dizer assim: não, o que está dizendo aqui é tal coisa. Será que é isso? Bom, talvez você não tenha a experiência, por exemplo, que eu tenho, de ter lido já muitos especialistas no Novo Testamento que realmente não creem no Novo Testamento. E é curioso que essas pessoas consigam, de alguma maneira, expressar alguma coisa que está aqui. Mas que diferença vai fazer? Acho que é aí que é o ponto que nós temos que colocar. Que diferença faz um crente, mesmo que não saiba grego, lendo no português, lendo o Novo Testamento, e um incrédulo, que tem uma compreensão gramatical e tudo mais? Que diferença faz para interpretar o Novo Testamento? A o quê? A capacitação, mas capacitação do quê? Ah, ok. Chegamos aí no ponto que eu queria que a gente chegasse, a mudança de vida. Porque lembra
que eu já falei isso para vocês, que a Bíblia não nos foi dada para nos deixar mais espertos. Ela não foi dada apenas como um mero conhecimento a respeito de Deus. Muito obrigado. Mas para que nós nos relacionássemos com Deus. Então, a limitação de um especialista que não tem o Espírito Santo, ao ler as Escrituras, é que ele pode até compreender as viagens do apóstolo Paulo. Ele pode até compreender. O apóstolo Paulo aqui fez um discurso no Areópago, aqui ele olhou, e existe um contexto do Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido era uma história, 300 anos antes, havia uma fome muito grande, houve um sacrifício, um cordeiro que foi feito, e aí foi levantado um templo, porque não se sabia o nome do Deus que havia sido abençoado aquela terra com chuva e tudo mais. E ficou 300 anos depois, o apóstolo Paulo chega lá e começa a discursar a respeito desse Deus conhecido. Ele pode fazer todo um arrazoado histórico, pode fazer minúcias gramaticais, pode fazer tudo isso. Mas em nenhum momento ele vai dizer assim, e isso aqui muda a minha vida por causa disso, disso e disso. Porque isso não vai mudar nada nele. Não há uma relação pessoal com as Escrituras. Então, o que nós temos aqui na função do Espírito Santo? O Espírito Santo, ele não só nos dá a condição de compreender as Escrituras, no sentido de entender o seu significado, nós vamos ver na próxima sessão a respeito dessa questão do significado, mas também, e especialmente, o Espírito Santo abre o nosso coração para que sejamos transformados pela palavra de Deus. As Escrituras Sagradas, elas têm uma característica distinta de qualquer outro livro que você possa ler. Então você pode pegar um livro, melhor que ele seja, ele não tem a capacidade de entrar no seu coração e de transformar você. Por quê? Porque aquele livro não é o Espírito Santo falando. Mas a garantia que nós temos é que, quando nós estamos meditando na palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele transforma, ele muda, ele faz com que nós compreendamos a sua palavra, mas a partir dessa compreensão, nós também mudemos a nossa vida. Ao mesmo tempo, observe que existe uma relação entre o nosso labor interpretativo, a sessão próxima vai enfatizar mais isso, e o Espírito Santo. Porque, veja bem, há um perigo aqui, que seria a chamada bibliomancia, que é mais ou menos assim. Eu abro um texto qualquer das Escrituras, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. Deus está falando comigo sobre um filho. Eu preciso agora... Então mas calma aí. Isso não é interpretar as Escrituras. Isso não é o Espírito Santo falando, não. Isso é ou você falando, pode ser até outra coisa. Então, mas isso é um problema. E a gente muitas vezes faz isso, né? A gente faz essa... preciso de uma palavra de Deus. Aí vai lá, abre qualquer coisa e... Não é assim. É preciso que haja um labor interpretativo. Primeiro, para você ler a Bíblia em português, você tem que saber o quê? Português. Calma aí. Português. Tem que saber português. A língua portuguesa, gramática. Tem que saber que, por exemplo, quando a Bíblia descreve a mulher adúltera, lá em Oséias, não é uma ordem para a mulher adúltera, né? Não sei se já viram essa história do Fantástico, que teve um pastor, a gente pode chamar de pastor, que estava adulterando e disse que tinha base bíblica para isso. E ele tinha, então, visto a história de Oséias e começou a ler. Não, aqui está aqui, ó. Toma a mulher adúltera. Não, toma a mulher adúltera. Então, perceba. E aí a questão foi simplesmente
português. E por causa disso, realmente, a ovelha, né, estava grávida. É trágico, é cômico e trágico, né? É um negócio, é uma desgraça isso, mas observe, era necessário que houvesse um conhecimento da língua portuguesa. Interpretar a Bíblia exige que você saiba português. Isso é básico. Mas não só isso. Porque a Bíblia, ela tem um contexto diferente do nosso. Ela tem um contexto histórico, ela tem um contexto canônico. Então, exige realmente labor. Exige que a gente sue um pouquinho a camisa para conseguir entender exatamente aquilo que está sendo dito. Então, por exemplo, quando eu li aqui, em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. Então quer dizer que Paulo tinha um filho que se chamava Timóteo. Quem será a mãe dessa criança, né? Que não está aqui? Perceba, é um problema. Se eu não souber que ele está chamando filho porque ele trata Timóteo como um filho na fé, isso vai ser dito depois, eu vou defender por aí que Paulo tinha um filho chamado Timóteo, que era pastor lá em Éfeso. Perceba. Então, isso já não é língua portuguesa. Isso já é um problema de contexto. Eu preciso entender todo o resto da Escritura. Você vai ver isso no ponto certo. Estou adiantando um pouquinho, mas só para mostrar que na leitura, na interpretação das Escrituras, duas coisas precisam ser feitas de maneira primária, fundamental. Isso é englobado em duas palavras latinas: ora et labora. Oração e trabalho. Ler as Escrituras exige de nós oração, iluminação do Espírito Santo e rigor interpretativo. E eu vou mostrar para vocês que isso pode ainda se aprofundar. Então, voltando aqui, a iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão. Então, observe o ponto aqui. O Espírito Santo, ele nos dá uma salvadora compreensão, específico, das coisas, das coisas reveladas na palavra. E que, aí vem um ponto interessante também, que diz respeito à nossa relação com a cultura. E que há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja, comum às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, que sempre devem ser observadas. Então, nós observamos aí duas questões que ele propõe, que eles propõem, a respeito da vida nossa, da igreja. Primeiro, com relação ao culto, eles estão dizendo assim, olha, nem tudo a respeito do culto foi revelado de maneira pormenorizada. Princípios foram estabelecidos, e é bem verdade que existem circunstâncias, existem questões relacionadas à cultura, à luz da natureza e prudência cristã, como ele diz, que devem ser observadas, partindo desses princípios, para o culto, bem como também para o governo da igreja. Por exemplo, a Bíblia diz em algum lugar quantos presbíteros uma igreja deve ter? Diz? Não diz. Mas diz que tem que ser mais de um, porque usa sempre o termo plural, presbíteros. Na IPB, não sei se vocês sabem disso, sabe quantos presbíteros são necessários para que haja uma igreja? Quem sabe aí? 2, alguém falou 2? Quem dá mais? 2, 3. Precisamos ter 3 presbíteros para que tenha uma igreja local, para que organize-se uma igreja local. Se não, se só houver 2, ela permanece ou volta a ser, inclusive, aquilo que a gente chama de congregação. Agora, o que levou a IPB a fazer isso? Será que é antibíblico? Tradição de homens, olha aí, tradição de homens. Não, há um bom senso. Por que vocês acham que 3? 1 não seria o suficiente. 2 e 3 é o desempate. É uma questão óbvia, né?
É uma questão de princípios do senso comum mesmo. 3 pessoas vai facilitar na hora de uma decisão, porque aí você tem uma decisão que vai sempre ser desempatada. E é uma curiosidade interessante, mas que a gente tem aí com base nas circunstâncias da nossa vida. Não há nenhuma prescrição exata bíblica que comprove isso, mas os princípios estão aí sendo seguidos. Também, quantas pessoas precisam ter num culto para que haja culto? Cuidado, tem uma pegadinha aí. A Bíblia prescreve isso? Então, por exemplo, será que quando o pastor ele vai começar o culto, aí ele fala assim, ainda não temos quórum, vamos aguardar mais um pouco os irmãos chegarem para que o culto possa começar? Será que é isso? Eu sei que alguns irmãos estão pensando aí no texto lá de Mateus, quando 1 ou 2 estiverem reunidos em meu nome, só que esse texto não fala de culto. Esse texto fala de quê, gente? Quem sabe sobre o que? Sobre disciplina eclesiástica. Olha só, então não tem a ver com culto, tá? Jesus está tratando sobre quando for disciplinar um pecador impenitente e é necessário que se estabeleça ali a verdade com 2 ou 3 pessoas, exatamente esse princípio natural de que uma pessoa, uma testemunha só não é suficiente, é necessário que haja 2, 3 testemunhas para que julguem o caso. Então veja como a própria Bíblia já tem alguns princípios que nos ajudam. Então perceba que realmente há uma liberdade, porque a Bíblia realmente não trata de todas as coisas da nossa vida. Ela nos dá princípios, regras gerais a respeito dessas coisas do culto, dessas coisas do governo da igreja e de outras áreas também da nossa vida e da própria vida da igreja como um todo, né? Não sei se vocês sabem quantos ministérios tem a igreja para esse ano de Casa Caiada? Quantos ministérios nós temos? Quem sabe? 17 ministérios. Nem o governo Bolsonaro. Mas a Bíblia prescreve quantos tem que ter? A Bíblia diz assim, não, tem que ter tantos ministérios. Não tem, né? Tem só o ministério da palavra, a pregação da palavra. Esse está lá. O resto a gente vai acrescentando. E há pecado em acrescentar esses ministérios? Não. São princípios gerais que nos organizam para que a gente possa continuar o serviço ao Senhor. Vamos caminhar mais um pouco. Mais um pouco de fé aí. Aí, beleza. Na Escritura, não são todas as coisas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidente a todos. Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação, em um ou outro passo da Escritura, são tão claramente expostas e explicadas, que não só os doutos, mas ainda os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão delas. Então veja só, a primeira coisa que a gente tem que lidar com as Escrituras é a verdade. Sejamos sinceros, é fácil entender todas as coisas que estão na Bíblia? Você já teve a experiência de começar a ler números, aí tem hora que você olha assim e diz, dá licença, né? Dá aquela pulada, assim, só tem nome aqui, né? Me ajuda. Ou só tem lei para cá, lei para lá. Essas leis, já passou isso aqui. Jesus, já, né? Você vai lá e passa tudo. Levítico, tá fora. Né? Você vai e passa, nem lembra que tem isso. Não é mesmo? Agora, João 3,16 diz o quê? Rapaz, está lá. Eu sei que vocês falam em línguas aí, mas eu consegui entender. Né? Então, está lá. Todo mundo sabe. João 3,16 é o basicão. E esse basicão, ele tem um aspecto de suficiência nele. Porque realmente, o que eles estão dizendo é o seguinte, olha, nem tudo é claro nas Escrituras. Realmente, a Escritura, ela é clara naquilo que é suficiente para a compreensão, para a salvação. Todos, nos devidos usos ordinários,
O que é esse ordinário aí, gente? O que será que ele se refere aí? Ler. Exatamente. O devido uso ordinário de um livro é a leitura dele, né? Nos nossos dias, a gente pode até ter o privilégio de ouvir. Bota assim no carro, no fone, você consegue ouvir a Bíblia sendo lida. Tudo bem. Mas está no devido uso ordinário, quer dizer, seguindo as regras básicas de uma interpretação, de uma hermenêutica, você consegue, em 1 ou 2 passos, quer dizer, numa leitura até mesmo simples, que não se exige que a pessoa faça um seminário, não tem que vir para o CRE para aprender a salvação, não. É uma coisa direta, é uma coisa específica, a ponto de a gente ter casos e mais casos de pessoas que leram as Escrituras por elas mesmas e foram transformadas pelo Espírito Santo, foram convertidas. O problema é a gente pensar assim, olha só, se aquilo que para minha salvação é suficiente a leitura básica, eu vou ficar nela. Aí tem um equívoco muito grande. Por quê? Nós somos chamados a continuar a conhecer a Deus. Nós somos chamados a continuar a aprender do Senhor. Nos satisfazer com um basicão é um erro para qualquer um. Na verdade, o culto, a própria vida cristã, ela é um grande chamado à aprendizagem. Há poucas, na nossa sociedade, assim, há poucos estímulos tão grandes como um culto a respeito da nossa capacidade de julgar o mundo, de compreender as coisas, de estudar. Veja só, no culto você chega e você, então, é convidado a ler, para começo de história. Imagina uma pessoa que nunca foi num culto na vida dela, uma pessoa básica, que a vida dela é o carnaval e trabalhar. Ela lê, quando lê muito, os posts do Twitter, ou do Instagram, ou do Facebook. Então essa pessoa vem na igreja pela primeira vez na vida dela. A primeira coisa que ela ouve é que alguém lá de cima diz assim: vamos ler a palavra de Deus, onde está a verdade. Aí ela, que até então nem sabia que tinha um livro que dizia a verdade, ela estava em busca dessa verdade, mas até então ela achava que a verdade estava dentro dela mesma, e ela ouviu isso ela leu isso em algum post. E aí tem alguém lendo lá a Bíblia. Diz, rapaz, interessante, então estão lendo. E para piorar a situação, a pessoa está lendo e começa a falar sobre um tal de Paulo, apóstolo. Pensa, ela não é apóstrofo, não. Apóstolo, nunca ouvi falar disso. Perceba, ela está sendo desafiada ao quê? A pensar. Ela nunca foi num culto na vida dela. Ela chega e o desafio inicial é: pense, reflita. Aí canta, legal, ela acha interessante a música, beleza, papapá. Aí chega finalmente na pregação. Então ela vai sentar e ouvir. Domingo passado foi 1 hora o pregador, puxei a orelha dele depois. Ouvir um camarada pregando 40, 45 minutos, 1 hora. Ela nunca tinha ficado tanto tempo sentada ouvindo alguém falar. No cinema, beleza, passava. Mas uma pessoa falando, ainda mais sobre um livro, dizendo ser a verdade, e que a partir dessa leitura, o pregador, muito ousadamente, começa a julgar uma série de pensamentos do mundo, uma série de coisas que são verdade da prática mundana, e ela começa a fazer assim, ela está pensando, ela está refletindo, está julgando. Nunca tinha feito isso antes. Antes era só passinho do funk, era só isso que rolava na cabeça dela. Mas agora ela foi desafiada a pensar. Vocês percebem como só o culto, só a liturgia do culto é um meio de nós sairmos dessa nossa realidade escravizadora, de pararmos de pensar, mas é um chamado a pensar, a refletir.
Já é um chamado a uma busca por uma ascensão até mesmo intelectual. Percebem? O culto, só o culto. Aí depois ela tem ainda que ir para um tal de escola da vida. Ela vai estudar. Perceba como a vida cristã envolve estudar, envolve refletir, envolve meditar, envolve julgar, envolve pensar. E tem gente por aí que diz que crente não pensa, né? Que absurdo. Então observe que é claro que há níveis de complexidade dentro da Escritura, assim como também há níveis de conhecimento a respeito da Escritura. Uma pessoa que estudou, que refletiu, que se dedicou anos e anos de sua vida, quando lê o texto sagrado, ela tem um nível de compreensão. Uma pessoa que acabou de iniciar a sua vida cristã, ela tem um outro nível de compreensão. Ainda que as duas estão lidando com o mesmo texto, estão lidando, inclusive, em termos mais básicos, com o mesmo significado do texto, mas há um nível diferenciado, há um nível de conhecimento das Escrituras. E a gente nunca deveria se satisfazer com o que a gente já está. Sempre deveríamos buscar mais, deveríamos tentar aprender mais, para termos maior compreensão das Escrituras. Mas a verdade é que, diante desses meios ordinários da leitura das Sagradas Escrituras, nós conseguimos ter a compreensão suficiente para a nossa salvação. Vamos ver o ponto 8 aí. O Velho Testamento em hebraico, língua vulgar do antigo povo de Deus, e o Novo Testamento em grego, a língua mais geralmente conhecida entre as nações no tempo em que ele foi escrito, sendo inspirados imediatamente por Deus e pelo seu singular cuidado e providência, conservados puros em todos os séculos, são por isso autênticos. E assim, em todas as controvérsias religiosas, a Igreja deve apelar para eles como para um supremo tribunal. Mas, não sendo essas línguas conhecidas por todo o povo de Deus, que tem direito e interesse nas Escrituras e que deve, no temor de Deus, lê-las e estudá-las, esses livros têm de ser traduzidos nas línguas vulgares de todas as nações aonde chegarem, a fim de que a palavra de Deus, permanecendo nelas abundantemente, adorem a Deus de modo aceitável e possuam esperança pela paciência e conforto das Escrituras. Então, nós temos aí muitas coisas ditas nessa seção 8. Primeiro, a inspiração daquilo que nós chamamos de os autógrafos. Autógrafos são os livros escritos pelas mãos daqueles que escreveram. São os autógrafos que nós não temos mais nenhum. Não existe em nenhum lugar, pelo menos até onde se sabe, nenhum manuscrito, papiro, o que seja, dos documentos iniciais escritos por nenhum dos autores bíblicos. Nós não temos mais isso. O que nós temos, na verdade, especialmente no Novo Testamento, é uma gama enorme de manuscritos, de cópias desses autógrafos, de cópias dessa escrita inicial, e que foi usada para propagar a palavra de Deus em muitos e muitos lugares. No caso do Novo Testamento, não há nenhum documento que tenha tantas cópias quanto, nenhum documento antigo que tenha tantas cópias quanto o Novo Testamento. Bem como não há nenhum documento antigo que tenha cópias tão próximas dos originais como o Novo Testamento. É por isso que não há nenhum livro antigo, em termos técnicos, tão confiável quanto o Novo Testamento. Não há. Então, por exemplo, nós ouvimos falar da Ilíada e da Odisseia, escrito por Homero. Mas a distância entre quando provavelmente foram escritos esses dois documentos, para o documento ou manuscrito mais próximo que nós temos, são séculos de diferença. Enquanto o manuscrito mais antigo que nós temos do Novo Testamento tem alguns anos,
com relação, se eu não me engano, do 130, uma coisa assim. Eu não estou agora de cabeça, não vou saber dizer, mas tem poucos anos, considerando, por exemplo, que o último apóstolo morreu, João morreu ali no final do primeiro século, 90 e pouco. Então, se João morreu ali, tendo discípulos, então certamente havia discípulos dos apóstolos no período do manuscrito mais antigo que nós temos, e que obviamente poderiam ter discordado caso houvesse algum erro. Então, o que nós cremos? Que Deus inspirou imediatamente esses documentos. Nós já vimos essa questão da doutrina da inspiração, que Deus soprou a sua palavra, está garantida, porque é o próprio Deus quem está falando, seja em hebraico, seja em grego, no caso, em alguns textos, inclusive no Antigo Testamento, em aramaico, por causa do período exílico, e que Deus também não só fez com que isso acontecesse, como pelo seu poder, Ele fez com que isso fosse preservado pelos séculos. Então nós cremos na doutrina da inspiração das Escrituras, como também cremos na doutrina da preservação das Escrituras. Elas devem andar juntas, porque não adianta nada Deus ter inspirado lá e elas terem sido corrompidas, certo? Nós não cremos que elas foram corrompidas. Nós cremos que elas estão preservadas de maneira sobrenatural, porque nenhum outro documento está tão bem preservado e tão bem averiguado e confiável quanto as Escrituras Sagradas. Nós temos a primeira precisão dos copistas do Antigo Testamento. Até mencionei isso para uma pessoa que me perguntou uns domingos atrás a respeito, quando eu falei do nome de Deus. Lembra que eu estava falando no domingo de manhã sobre o nome de Deus, que nós não sabemos exatamente como é a pronúncia, nós sabemos apenas que a transliteração YHWH, Yod, Re, Vav, Re, mas que o cuidado dos copistas era tão grande quando estavam copiando as Escrituras, que, por exemplo, quando havia o nome de Deus sendo escrito, e há muitas vezes o nome de Deus está sendo escrito no Antigo Testamento, muitas vezes eles se levantavam, tomavam um banho, trocavam a caneta, escreviam o nome e depois voltavam e continuavam a escrita. Então observe que havia um cuidado muito grande para que aquilo que estava sendo escrito realmente era o que foi escrito por Moisés, que foi escrito pelos profetas. Portanto, nós cremos que Deus preservou a sua palavra, Deus preservou de maneira maravilhosa e miraculosa a sua santa palavra, e que é a palavra de Deus na língua original, no grego e no hebraico, que nos são de supremo tribunal para todas as coisas. Isso aqui, queridos, é uma doutrina extremamente importante para os protestantes, evangélicos e reformados, porque isso aqui vai de encontro completamente com a visão católica, porque eles acreditavam que a Bíblia não é o Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal é quem? É o magistério, é o Papa, são os sacerdotes, é deles que vem o tribunal último a respeito daquilo que as Escrituras realmente dizem. Não. É a Bíblia sendo analisada, sendo lida na sua língua original, ela que sim é o nosso supremo tribunal. É de lá que nós temos de extrair realmente as nossas doutrinas. No entanto, não só nós cremos na inspiração das Escrituras, nós cremos na preservação das Escrituras, mas também nós cremos que é necessário que haja a tradução das Escrituras. E aí isso tem tudo a ver com missões. Onde quer que o Evangelho chegue, é missão daqueles que estão proclamando o Evangelho também traduzir a palavra de Deus para aquele povo, para que eles possam ler na sua própria língua. Pensa só, imagina só os missionários vindo aqui para o Brasil. Eles poderiam, ao invés de traduzir as Escrituras, ensinar o povo a ler inglês. Poderiam ensinar o povo a ler grego, hebraico. E aí você vai ler a Bíblia na língua. Mas não. A ideia é que a pessoa possa ler na sua língua a Bíblia. Por isso é necessário
que aí na igreja haja pessoas chamadas por Deus, capacitadas por Deus para traduzir as Escrituras. Nós temos aí um grande desafio. Quem trabalha com tradução indígena é um negócio bem complexo por causa da limitação da língua indígena, uma língua extremamente, uma estrutura muito distinta, tanto do grego quanto do hebraico, como também do português. Então você tem que ir por caminhos, inclusive, diversos para conseguir alcançar a tradução, porque tradução não é apenas conhecer a língua original, você precisa também conhecer a língua que está sendo traduzida muito bem, conhecer muito bem. Uma boa tradução envolve o conhecimento equilibrado das duas línguas para que você realmente consiga fazer uma boa tradução. Então, faz parte desse trabalho, inclusive para que possam adorar a Deus de modo aceitável, e que possuam esperança e paciência no conforto das Escrituras. Olha só, esse é o objetivo de você ter as Escrituras nas mãos em português. Você tem ela aí, à sua disposição, para adorar a Deus e ter conforto. Então alguém se dedicou, e não é fácil, dedicou muito tempo da sua vida para aprender muito, estudar muito, para que você pudesse ter uma Bíblia na sua mão. E a gente tem o privilégio de ter várias versões bíblicas em português, vários tipos, de vários jeitos, um negócio com comentário, sem comentário, cronológica, e aí vai longe. É um privilégio da parte do Senhor. Mas por quê? Porque nós cremos que todos os crentes deveriam ler a palavra de Deus na sua própria língua. Na sua própria língua. Inclusive, esse é o chamado dentro da Academia de Genebra, quando João Calvino abre a faculdade, a Academia de Genebra, ele institui ali o curso tanto para aqueles que desejavam ser pastores, então ele faz o trabalho pastoral, ou melhor, teológico, como também a fim de que pessoas pudessem ser capacitadas para a leitura das Sagradas Escrituras. Agora perceba que para ler a Bíblia, para ler um texto, qualquer que seja, não é somente o conhecimento gramatical da língua. Você precisa conhecer figuras de linguagem, precisa conhecer a análise de discurso, e você conhece uma série de coisas que vocês todos, mesmo sem os nomes, sabem. Por exemplo, Jesus fala assim: eu sou a porta. Alguém aqui acredita que quando Jesus disse isso, ele estava dizendo que ele era feito de madeira e vernizado, às vezes podia dar uma pintadinha assim, branco, tal, ter uma maçaneta? Será que é isso que Jesus está falando? Obviamente que não. Ele está usando uma figura de linguagem. Mas para que você possa entender isso, você tem que conhecer não só a língua portuguesa, mas aí também conhecer um pouco de análise de discurso, de figuras de linguagem, etc. Então, observe que isso faz parte desse trabalho da igreja como um todo. Nossa missão para conhecer as Escrituras e para que ela se torne conhecida. Por fim, nosso último slide de hoje, a seção 9 e 10. Que é um resumo daquilo que já temos visto. A regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura. Portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, sentido que não é múltiplo, mas único, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente. Aqui nós temos uma regra importantíssima para entender o que a Bíblia diz. Há textos, como a gente já viu isso, que são mais difíceis. Há textos que são mais complexos de entender. Que quando você lê, você vai de cabeça para baixo para ver se melhora. Não melhora. Como é que a gente vai entender esse texto? Então você vai lá, por exemplo, você está lendo as Escrituras e Gênesis capítulo 6 diz lá que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Aí você vai dizer assim: pai, Deus se arrependeu? Como assim Deus se arrependeu? E Deus se arrepende? Porque arrependimento não é alguma coisa... Arrependimento não é alguma coisa de alguém que errou. Arrepende-se alguém que errou. Errou um cálculo, errou um caminho, arrependeu, voltou, tal. Agora, Deus se arrepender, e Deus erra.
tem um problema aí, temos uma dificuldade. Aí você vai ler um pouco mais escrituras e você descobre que a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aí diz, agora danou-se de vez. O que eu faço com tudo isso? Então você precisa pensar, você refletir e dizer, o que a Bíblia está dizendo aqui? Você então vai para outros textos da palavra de Deus que dizem respeito à natureza de Deus, dizem quem é Deus, que Ele não erra, que Ele é imutável. Diz, ok, então peraí, se Ele é imutável, se Ele não erra, esse arrependimento aqui não é o mesmo arrependimento humano, é outra coisa. Basta agora a gente tentar descobrir o que significa isso. Então você começa a desenvolver a sua interpretação a respeito daquele texto, mas usando o quê? Outros textos. Textos que são mais claros, textos que estão falando a respeito de coisas de maneira mais objetiva. E tudo isso vai cooperando para que você realmente consiga compreender aquele texto das Sagradas Escrituras. Essa, portanto, é a regra infalível, dizem os teólogos de Westminster. É assim que nós podemos entender as Escrituras sem erro, usando a própria Bíblia. É ela quem vai nos dar. É aí que entra aquela questão do versículo isolado. Não, mas você está usando um versículo isolado. Veja bem, o que significa um versículo isolado? Usar um versículo isolado é quando você pega um texto, especialmente um texto difícil, e sem fazer nenhum tipo de avaliação dos outros textos que tratam sobre o mesmo assunto, concluir uma doutrina. E aí você vai ter uma série de heresias a respeito disso. Mas, oi? Não entendi. Eu não entendi ainda não. Assembleia, você vai ter várias denominações que se fundamentam nesse tipo de equívoco interpretativo, em textos isolados das Escrituras. Então esse é um problema, a gente precisa verificar a Bíblia segundo o seu próprio contexto canônico, lembrando que é cânon, né? Todos os livros da Escritura, eles servem para que sejam interpretados um no auxílio do outro, havendo, portanto, aí, da parte de nós, um exercício de compreender as Escrituras como um todo. Os teólogos vão dizer o seguinte, e observe que tudo isso diz respeito à busca de um verdadeiro e pleno sentido do texto da Escritura, que é único e não múltiplo. Então aqui nós temos mais uma coisa interessantíssima, especialmente para os nossos dias. Queridos, nós vivemos hoje, né? Alguém aqui estudou na área de humanas? Estudou na área de humanas, né? Vou fazer uma área mais diversa, letras, pedagogia, filosofia, tudo isso gira em torno de humanas. Então, certamente, na faculdade, vocês foram, como é? O que ele falou? Massacrados, não, mas com certeza foram doutrinados numa visão que destoa completamente dessa a respeito da interpretação de um texto. No período que nós encontramos, especialmente depois da virada aí dos anos 60, anos 70, nós temos um movimento chamado de pós-estruturalista, que tenta ir de encontro a qualquer tipo de compreensão textual num sentido único e absoluto. Isso vai direito, por exemplo, quem fez direito aqui? Eu sei que tem umas pessoas que fez direito. Direito, por exemplo, meu amigo, é batata. A discussão lá de interpretação de lei não tem um significado único, não. É do significado que o juiz disser, e aí a coisa vai caminhando. Então, o que nós temos aqui? Os teólogos do Westminster estão dizendo que é sim possível encontrar um significado único e verdadeiro no texto sagrado. Então, eles estão entendendo que é possível encontrar o quê? A intencionalidade do autor. Existe um autor, na verdade existe o autor humano e existe o autor divino, e é missão nossa, quando interpretamos as Escrituras, descobrir qual era a intencionalidade
intenção deles, do autor humano e do autor divino, ao escrever o texto sagrado. Aí sim nós vamos encontrar o significado do texto. Isso é um trabalho hermenêutico. Daí, qualquer abandono para subjetivismo. Ah, não, para mim o texto está dizendo o seguinte: olha, o que o texto diz para você, interessa para você e olhe lá. O que a gente precisa saber é o que o texto diz segundo o autor que escreveu. Segundo aquilo que Deus intencionou quando enviou alguém para escriturar a sua palavra. Essa é a nossa missão. E a gente, como eu já mencionei, absorve essas verdades interpretativas de maneira muito sorrateira. Então, às vezes, tem uma reunião de oração, aí faz uma leitura do texto, aí alguém começa dizendo assim: e aí? O que vocês acham que está dizendo aqui? Aí um fala, o outro fala, o outro fala, o outro fala. Conclusão: ninguém sabe. Porque cada um diz uma coisa. Mas será que é isso mesmo? Que a Bíblia serve para isso? Para cada um achar uma coisa e cada um tira um pedaço do texto e vai embora para casa? Certamente que não. É claro, observe bem, que a nossa busca por encontrar qual é o significado literal do texto, e por literal, entenda aqui a ideia de o significado literário, aquilo que era intencionado pelo autor, segundo colocou, por exemplo, o texto numa poesia, ele colocou o texto numa profecia, ou colocou o texto de uma estrutura exata, ele tinha uma intenção. Não significa, no entanto, que aquele texto não possa ser aplicado em situações até mesmo distintas daquela que o autor inicialmente havia escrito. Por exemplo, você vai lá e lê uma profecia contra a Babilônia. Aquele texto, então, só serve para quem é da Babilônia. Ou, pelo menos, para o povo de Israel ter esperança a respeito da desgraça que vai acontecer contra a Babilônia. Será que é isso? Não. Uma vez que há um significado no texto, é também verdade que esse significado, uma vez encontrado, ele servirá dentro da nossa vida de aplicação de maneiras diversas. Essa é a missão do pregador, por exemplo. Quando o pregador sobe aqui, para pregar, a missão dele é apresentar o significado do texto, segundo intencionado por Deus e pelo autor humano, mas ele não pode sair daqui enquanto ele não apresentar como esse significado aplica na sua vida, na vida daqueles que estão lhe ouvindo. Não adianta nada ele apenas fazer uma exposição histórica e da interpretação do texto. Ele vai ter que ir além, ele vai ter que aplicar. Mas essa não é só a missão do pregador, é da missão de todos nós que cremos nas Sagradas Escrituras. Todos nós devemos buscar o que esse texto evidencia, confronta, o que ele pode servir para mim hoje, mediante o seu significado original, mediante aquilo que foi intencionado pelo autor. Muito bem. A última seção diz assim: o juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo em cuja esperança nós devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura. Então aqui é interessantíssimo. Eles estão escrevendo um documento, eles estão declarando doutrinas bíblicas, e estão dizendo no final das contas o seguinte: no final das contas, tudo que a gente está dizendo aqui tem que ser julgado. E quem é o juiz? O Espírito Santo falando na Escritura. É o Espírito Santo falando na Escritura que realmente nos conduzirá a compreender que aquilo que está sendo dito é verdade ou não. Assim como o pregador, assim como numa aula de EDV, assim como em qualquer situação nossa do dia a dia. Tudo deve ser julgado
pelo Espírito Santo falando na palavra de Deus. E essa junção aqui entre o Espírito Santo e a Escritura, ela é importantíssima dentro da visão reformada das Escrituras, porque nós cremos que o Espírito Santo fala pelas Escrituras e as Escrituras falam pelo Espírito Santo. Há uma relação entre o Espírito Santo e a palavra, é ele que tem essa missão de nos evidenciar tudo isso, portanto nós não podemos dissociá-los. Assim, todos devem se submeter às Escrituras. O Espírito Santo é quem vai, no final das contas, dirimir as nossas dúvidas. E aí eu lembro, mais uma vez, aquela questão que eu falei para vocês antes, do sola Escritura e do nuda Escritura. Porque o sola Escritura é isso, é o Espírito Santo falando na Escritura como o juiz supremo de todas as coisas. O nuda Escritura é a ideia de que ele não julga todas as coisas, ele somente a ele nós devemos ouvir e nada mais, negando qualquer outra crença, e ela é autocontraditoria, porque uma vez que você diz assim, o Espírito Santo falando na palavra é a única coisa que deve ser ouvida, crida e lida. Isso é uma declaração que não está na Escritura. Logo, ela precisaria de um juízo externo, que seria o próprio Espírito Santo falando na Escritura. Então, isso já é um credo que precisa ser julgado pela própria Escritura. E julgado por ela, inclusive, está falso. Então, perceba que ela se anula, né? A ideia é assim, eu já até falei isso para vocês antes, né? Eu tenho a Bíblia e não preciso de outro documento. Tá, mas o que você acabou de dizer é um documento, é um credo. Esse documento evidencia-se nas Escrituras? Não. Porque a Bíblia, inclusive, cita textos fora da própria Escritura, né? O próprio apóstolo Paulo cita, você vai ter Pedro citando, várias citações de documentos que não são canônicos, e sendo, inclusive, alguns deles até mesmo elogiados. O livro de Enoque, por exemplo, mas eu não vou entrar nesse assunto aqui agora. Então, observe que o juiz não é os concílios, não são os concílios. E aí, concílios é a ideia mesmo, presbitério, sínodos e tudo mais. Nada disso tem autoridade por si mesmo. Toda essa autoridade é derivada da palavra de Deus. Inclusive, o próprio pregador, o próprio pastor. Não sei se vocês vão lembrar, quando vocês foram recebidos na igreja, não sei se foi feita essa pergunta, mas ela está no nosso rito para recebimento de novos membros. A última pergunta que se faz é: você submete a liderança dessa igreja enquanto ela for fiel às Sagradas Escrituras? Pronto. Dá bem. Bênção de Deus. Mas o que a gente está dizendo no final das contas? É que nós temos a verdade está acima da autoridade. Esse princípio protestante é fundamental, inclusive para nós que vivemos num país tão católico, porque o catolicismo propõe exatamente o contrário. A autoridade está acima da verdade. Eu não sei se eu usei já essa história, mas eu acho que sim, mas eu repito ela. Conta-se que um jesuíta chegou para um índio e falou assim: Curumim, está vendo aquele objeto que está ali? Era uma árvore. Está vendo aquele objeto? O que você está vendo ali? E o índio olha assim: é uma árvore. E o jesuíta fala: não, aquilo é um parco. Curumim, o que aquilo está na sua frente? É uma árvore. Aí o jesuíta olha assim e faz: senta lá no milho para você pensar um pouco. Deixa o índiozinho lá sofrendo. Depois de um tempo, manda ele voltar. Curumim, vem cá. O que está ali na sua frente? Curumim não é besta também, né? Então, é um barco. Aí o jesuíta olha para ele e faz: não, Curumim, é uma árvore. Mas isso aqui é para você aprender a nunca questionar a mãe igreja. Essa história, verídica ou não, ela expressa muito bem a pedagogia jesuítica. A ideia de que a autoridade está acima da verdade. A nossa pedagogia ainda permanece, ela permeia, a nossa cultura ainda permeia isso.
Nós vemos isso com a questão da lei, por exemplo, né? É preciso que haja alguém olhando para que a gente não desobedeça a lei. Se não houver alguém que esteja ali com a intenção, né, de nos punir, nós desobedecemos a lei a si mesmo. Então, são princípios que estabelecem a nossa relação. Por exemplo, teve uma discussão há pouco tempo sobre a questão da cadeirinha no carro para crianças. E a discussão era a seguinte: Bolsonaro estava querendo tirar o valor da multa. Não ia deixar de ser errado. Ele só estava tentando tirar o valor da multa referente à cadeirinha. E aí começou-se a dizer que ele estava defendendo que as crianças fossem, sei lá, fossem de qualquer jeito, fossem mortas, sei lá, um monte de coisa. Mas por que se pensou isso? Porque a ideia é o seguinte: se não houver alguma coisa que nos diga, que nos puna para colocar essa cadeirinha, as pessoas não vão colocar. Mas espera um pouquinho, para que serve aquela cadeirinha mesmo? Então veja bem, a cadeirinha, e estudos comprovam isso, que ela protege a criança caso haja uma freada brusca, um acidente, etc. Então, um pai, é necessário que o Estado lhe diga: olha, você precisa proteger seu filho. E se você não proteger seu filho, a gente vai lhe aplicar uma multa por isso. Mas a verdade a respeito disso permanece. Mas a verdade, ela é negligenciada pela autoridade. Então, são alguns princípios culturais bem nossos. Claro que isso no mundo também é assim, tá, gente? No resto do mundo também é assim. Mas o brasileiro, especificamente, nossa caminhada, envolve muito essa relação de que a autoridade é superior à verdade, enquanto que, para nós, as Escrituras, como verdade de Deus, é superior a qualquer autoridade. A qualquer autoridade. Daí, uma expressão, acho que era Schaeffer que falou isso, que uma criança com uma Bíblia na mão tem condições de desmentir qualquer doutor. Porque ela tem a verdade. A verdade, está aqui. Não precisa de autoridade alguma, seja curricular, seja política, seja de qualquer ordem. As Escrituras são superiores a qualquer autoridade.